Vou contar um pouco sobre essa parte. Isso aí, galera. Bem-vindos aí. Mais uma aulinha nossa aí, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre Django, que vai ser uma biblioteca que a gente vai usar, uma biblioteca full stack, por assim dizer, que a gente vai conseguir utilizar para criar as nossas aplicações aí dinâmicas, né? Então essa vai ser a ideia dessa nossa aula. Até agora, até o momento, a gente vem utilizando o HTML, o CSS e o JavaScript, essa combinação, né? Para conseguir criar sites que a gente vai chamar de estáticos, né? A ideia é que são sites que eles não mudam. E, tipo, se você quiser mudar, você tem que mudar o código, fonte da página, sei lá, do site daí, para conseguir mudar o conteúdo que a gente tem no site, né? Só que no dia a dia não é muito assim, né? Quando a gente vê sites tipo o YouTube, um site de jornal, essas coisas, os conteúdos eles são atualizados de forma dinâmica, né? Então, a gente tem, sei lá, sites diariamente, aí eles vão mudando. Obviamente, é fácil de perceber que, tipo, não é muito intuitivo a gente mudar os sites, esse tipo de site, pelo código, entendeu? Então, tipo, sei lá, a gente quer postar um vídeo novo no YouTube e ir no site do HTML, adicionar uma seção div, uma imagem, um link para imagem, manualmente fazendo tudo isso, sabe? Tipo, não é nada intuitivo, não é nada factível de fazer isso daí. Realmente não é o jeito que a gente faz no dia a dia. Então a ideia é que nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Django, que é uma aplicação full stack, por assim dizer, que ela vai nos auxiliar a criar esses sites dinâmicos. Mas, antes disso, deixa eu ver o que a gente tem para ver. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre protocolo HTTP. Bom, então, no dia a dia, o protocolo HTTP é um desses protocolos de internet que a gente tem para que a gente consiga se comunicar, né? Que, por exemplo, o computador, o navegador que está no computador de vocês consiga se comunicar, por exemplo, com algum site, algum servidor, por exemplo, da Google, do YouTube, do Facebook ou algo do tipo daí, certo? Então, tipo, a ideia é que ele vai conseguir implementar métodos e coisas do tipo para que a gente consiga se comunicar utilizando alguns protocolos, alguns métodos daí que a gente consiga fazer o que a gente chama de requisições HTTP pro servidor e que o servidor consiga nos responder com uma resposta HTTP também, né, para o nosso navegador daí. E dessa forma a gente consegue ir se comunicando e pegando informações do servidor, pegando sites, pegando links e coisas do tipo. Então aqui a gente tem um diagramazinho bem de alto nível de como que funciona essa ideia, né? Então, que nem eu falei, o navegador, que a gente vai chamar de cliente ou client, ele vai fazer uma requisição HTTP para algum servidor que está em algum lugar do mundo, algum data center ou algo do tipo. Esse servidor ele vai olhar essa requisição, ele vai processar essa requisição de alguma forma e ele vai responder essa requisição com alguma coisa. Essa alguma coisa ela é muito variada. Ela pode ser um site, ela pode ser uma imagem, ela pode ser só uns dados em JSON, que nem a gente viu na aula anterior, bem no fundo lá, bem tipo nos 5 minutos finais. E com isso daí a gente consegue ir se comunicando com sites pelo mundo inteiro, com outros computadores e por aí vai, né? Então, deixa eu ver o que a gente tem. Aí, bom, no protocolo HTTP, a gente tem dois principais que a gente vai utilizar. O primeiro é o método GET e o segundo é o método POST. O primeiro método, o GET, ele é o mais simples. Quando a gente faz uma requisição para um servidor, tipo, por exemplo, a gente entra no site do Google, sei lá, eu não vou entrar aqui agora, mas quando a gente entra no site do Google, a gente faz um pedido, a gente usa o método GET para o servidor falando, olha, eu quero que você me mostre a página aqui em www.google.com, por exemplo. O servidor do Google, ele vai pegar esse método GET, ele vai processar e ele vai nos responder com o HTML da página do Google e todas as informações necessárias que tiver ali por dentro, certo? Enquanto que, por exemplo, o método POST, ele é um método mais para você, por exemplo, postar os seus dados para algum servidor. Então, às vezes você está, por exemplo, na barra de pesquisa do Google, você tem lá a coisinha de pesquisa, você posta, a gente fala que posta aquilo ali, a gente faz uma requisição POST,
Ele vai pegar as informações que você pegou, por exemplo, sei lá, eu quero pesquisar sobre o Code Lab. Ele vai pegar essa informação que a gente utilizou esse método e ele vai fazer a requisição para o servidor. E aí o servidor também vai, sei lá, fazer uma certa coisa aí. Por exemplo, né? Mas, na verdade, ele é mais usado em formulários e coisas do tipo. Geralmente, o método get, por exemplo, nesse caso do Google, é get mesmo. Enquanto que, sei lá, se você quer postar um Forbes do Google, aí seria o método post, por exemplo. E aí, nessa ideia, a gente tem um pouco dos códigos de status HTTP, que a ideia é que, tipo, quando você fizer uma requisição, ele vai te responder com alguma coisa. Então, ele vai responder junto esses códigos de status, algum desses aqui. Então, primeiro, por exemplo, 200, ele significa, tudo bem, a sua requisição foi aceita e eu vou te responder com algum conteúdo, certo? Enquanto que, por exemplo, um dos mais famosos que a gente tem, que é o 404, não encontrado, significa que não, a sua requisição não deu certo, a gente não conseguiu encontrar essa página ou algo que você está procurando, por exemplo, certo? O 403, por exemplo, é quando você não tem permissão para estar naquela página, então ele vai te responder com esse código. O 500, por exemplo, que também é um bem comum que a gente vai ver, é quando alguma coisa dentro do servidor, por exemplo, deu errado. Então, algum código, algum bug do servidor deu errado no código e ele não conseguiu processar aquilo lá. Até aqui tudo bem? Porque essa é uma ideia bem geral, bem, sei lá, de alto nível que a gente tem sobre como que funciona todas essas requisições. Alguma pergunta até aqui? Beleza. Então, deixa eu ver o que a gente tem. Bom, aqui a página que vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu, né? A ideia é que com os aplicativos web a gente vai utilizar esses protocolos para ir conseguindo, por exemplo, gerar as páginas dinâmicas para o usuário. Então, por exemplo, até agora a gente não tinha essa ideia de servidor, né? A gente estava deixando tudo, sei lá, em um repositório, um diretório, o HTML, o CSS, o JavaScript, tudo lá, e ele conseguia ir acessando por lá, certo? Agora a gente não vai fazer isso, a gente vai subir esse servidor, por assim dizer, a gente vai subir ele, programar ele utilizando alguma framework daí, né? No nosso caso, a framework vai ser Django, mas existem muitas outras frameworks aí, bem de alto nível. O Django ele é o mais simples que a gente tem, né? Então ele vai simplificar bastante a criação dessas nossas coisas. E também com o Django, por exemplo, a gente consegue ter essa ideia, por exemplo, da interação com o usuário, mas também a ideia de persistência, né? Ou seja, banco de dados. No nosso caso, por exemplo, de antes, a gente só tinha uma persistência no máximo com o local storage, com JavaScript. Agora não. Agora a gente vai, por exemplo, ter uma persistência dos dados que a gente, sei lá, postar para o servidor, coisa assim, utilizando um banco de dados que vai conseguir armazenar as informações ali. E aí se o servidor cair e a gente subir ele de novo, por exemplo, as informações vão continuar lá. Porque ele vai conseguir salvar tudo isso. Então, até aqui alguma pergunta? Não? Beleza? Ok. Então, eu acho que a gente pode já passar mais ou menos para a configuração do Django, né? Então, como eu falei, o Django ele vai ser uma framework que a gente vai chamar de full stack, porque a gente vai... ela é mais ou menos full stack, porque com ela a gente vai conseguir implementar bastante coisa que a gente vai precisar para fazer o nosso site. A ideia do Django no Python é que ele simplifica muito a criação do app, de forma que a gente não tenha que se preocupar em como que as requisições vão funcionar internamente pelo código e tudo mais, né? Ou, sei lá, com relação a coisas de administração, como que vai se comunicar com o banco de dados, por exemplo. Tudo isso a gente não precisa se preocupar nesse momento, porque é o Django que vai conseguir, sei lá, abstrair tudo isso da gente e a gente vai só simplificar, tipo, só criando os nossos sites ou criando nossas lógicas, por exemplo, e aí implementando tudo isso. Então, deixa eu ver se tem mais algo pra falar do Django. Não, mas eu acho que de Python ela é a mais famosa que a gente tem. A gente tem algumas outras, tipo Fast API ou Flask, só que elas são mais simplificadas e mais manuais, por assim dizer. De forma que aqui a gente não vai precisar fazer isso daqui. Então, primeiramente, vamos fazer a configuração do Django. Uma coisa que eu vou falar para vocês fazerem, alguém sabe usar a venv do Python, por acaso? Ambiente virtual? Mexi uma vez, mas foi naquele tutorialzinho, tipo... Boa, sim, boa. Então, eu já vou... O Kaique não tinha falado na versão anterior desse curso, mas eu vou falar um pouco para vocês. Usem ambientes virtuais.
A ideia é que com o ambiente virtual a gente vai conseguir isolar pacotes do Python. Então, por exemplo, não sei se vocês mexeram muito com Python, mas geralmente a gente utiliza essas bibliotecas, né? Sei lá, o NumPy ou o Pandas, por exemplo. Só que um problema que a gente pode ter é que quando você está mexendo com diferentes aplicações no seu computador, pode acontecer que uma aplicação tenha uma versão do Pandas, por exemplo, e outra aplicação tenha outra versão, e aí você não consegue, usar as duas, porque as duas têm versões diferentes e às vezes uma funcionalidade que tem uma versão dele não funcione na que espera a outra versão, por exemplo, certo? Então a ideia é que com os ambientes virtuais em Python a gente isole esses pacotes que a gente tiver no diretório e aí a gente consegue instalar tudo localmente naquele diretório, de forma que a gente não tenha nenhum conflito de pacotes de Python, por exemplo. Então eu recomendo para vocês utilizarem esses ambientes virtuais, certo? Senão vai cagar tudo e aí já era. Tudo certo? Dá pra ver? Beleza. Então, bom, vou voltar de novo à configuração do ambiente virtual. A gente pode utilizar esse comando aqui, python-m venv-.venv, né? Aí ele vai criar um ambiente virtual pra gente. Aí nele a gente utiliza esse comando aqui, source.venv bin activate. Ele vai ativar o ambiente virtual e nesse caso a gente pode ver, pelo menos com o meu shell customizado, que ele já está habilitado aqui. Mas no shell normal também ele vai aparecer, por exemplo. E aí finalmente agora a gente pode utilizar, sei lá, o pip install e ele vai instalar localmente daí, certo? Então a gente pode vir aqui e instalar o Django. Beleza? Aí agora a gente faz o mesmo passo, Django admin start project devlearn. E aí a gente tem aqui, né, os nossos arquivos. A gente vem no repositório, no diretório que a gente acabou de criar e utiliza python manage.py run server. Com isso, ele vai abrir no localhost, no endereço de localhost, na porta 800, ele vai abrir o Django, certo? Então, se a gente vir aqui, a gente consegue ver que finalmente o Django está instalado corretamente. Pelo menos nesse PC aqui está funcionando, do cara aqui. Sei lá o que aconteceu. Então, boa. Com isso, a gente já configurou a primeira coisa. Agora, a gente só vai precisar criar um aplicativo no nosso projeto. A ideia é que um projeto ele pode ter, vários aplicativos, só que normalmente também ele pode ter só, um aplicativo e é isso, basicamente. Então, pra gente criar o aplicativo, a gente também utiliza o Django Admin, né? A gente utiliza, se eu não me engano, o Django... Não, desculpa, é o manage.py. Aí utiliza, sei lá, start app e, por exemplo, o nome do nosso aplicativo, que nesse caso vai ser users, que tá ali embaixo. E aí, beleza, a gente viu agora que aqui dentro ele criou uma pasta para os nossos aplicativos, ele já tem alguns arquivos de configuração aqui, admin, views, testes e tudo mais. Um último passo para a gente conseguir terminar a instalação do nosso aplicativo no Django é vir aqui no settings.py, procurar essa definição aqui, o installed apps, e colocar o nome do aplicativo que a gente colocou, nesse caso foi o users. E aí, com isso, a gente terminou oficialmente a instalação, mais ou menos, do nosso novo aplicativo do projeto. E aí, fechou. Então, deixa eu ver a primeira parte que a gente tem, além disso. Rotas. Agora, para o nosso projeto, vamos finalmente fazer uma página inicial aí, um index.html, que vai dar, sei lá, um hello world. E dessa vez agora vai ser relativamente complicado de fazer. Porque a gente vai ter que manipular mais ou menos como é que funciona toda essa ideia do HTTP e tudo mais. Então aqui dentro do nosso aplicativo a gente tem essa função aqui views.py que a gente vai ter que utilizar ela para conseguir definir o que a gente vai chamar de uma view. Uma função view nesse caso, ela é uma função que ela vai receber uma requisição e ela vai retornar uma resposta para o usuário e no meio do caminho, por exemplo, ela vai manipulando qualquer tipo de dado que precisar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai importar uma funçãozinha que vai nos auxiliar nisso, que é o django.http import http response. Então,
esse método aqui, ele vai essa função, essa classe, na verdade, vai nos auxiliar a dar uma resposta aí para o usuário. E a gente vai, sei lá, definir uma função index aqui, que ela vai receber uma requisição e ela vai retornar um HTTP response. Oi, usuário. Então a gente definiu a nossa view. Agora a gente precisa conectar a nossa view com alguma URL, que a gente vai chamar de endpoint ou rota, certo? No caso do nosso aplicativo, a gente consegue definir, sei lá, a nossa URL. A gente vai ter que criar um arquivo aqui, que é o urls.py. E deixa eu ver, nesse arquivo a gente vai importar algumas coisas para auxiliar nesse caso. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, é que já existe um urls.py no projeto, mas não existe no aplicativo. Então, a ideia é que a gente tenha um urls.py customizado para cada aplicativo que a gente instalar no nosso projeto. Então, aqui a gente pode fazer um from Django urls import path. E também a gente vai importar as nossas views. Então, o nosso módulo de views, que está na mesma pasta aqui, né, da urls.py, a gente vai importar as funções que tiver lá. Também a gente vai definir uma variável URL patterns, e nessa variável é que a gente vai definir todas as rotas que precisar daqui. No nosso caso, deixa eu ver, só vai ter uma por enquanto, né, que vai ser a path. Ela vai receber três argumentos. A primeira vai ser a rota. Para a nossa rota a gente vai deixar ela vazia por enquanto. Ela vai receber a função de view que ela vai estar relacionada. No nosso caso vai ser a função index. E no terceiro caso ela recebe um nome. Nesse caso pode ser um nome, sei lá, opcional. Index. Aí, beleza. Só que como a gente criou esse arquivo, e esse arquivo é novo, o projeto não sabe que esse arquivo existe. Então a gente também precisa conectar o projeto DevLearn com essa urls.py. Então agora a gente vai na urls.py do projeto DevLearn. A gente vê que já tem algumas coisas aqui, né? E a gente vai utilizar a função include do Django.urls para conseguir incluir esse nosso arquivo de URLs, né? Então, sei lá, a gente pode utilizar, include aqui users barra. Esse users barra ele vai definir tipo um prefixo padrão para a nossa endpoint desse nosso aplicativo. Então qualquer coisa que tiver no users barra ali vai entrar nesse nosso aplicativo. E a gente vai utilizar a função include aqui users.urls, beleza? E aí com essa função include aqui, ela vai conseguir incluir todo esse arquivo de URLs que a gente definiu aqui, certo? Ok, temos mais alguma coisa? Beleza. E aí finalmente a gente pode iniciar nosso aplicativo de novo. A gente dá um python manage.py run server. Já deu um erro aqui, deixa eu ver. Esse include dentro do include, tá certo? Com certeza não. É isso. Era pra ser um path aqui. Boa. Boa. Então, bom, a gente vai entrar na página aqui agora. A gente vai ver que ela vai dar um 404, porque a gente não definiu nenhuma raiz para o nosso projeto, nenhuma pasta, raiz ou algo do tipo daí. Só que se a gente adicionar o prefixo user, ele vai dar aqui um oi usuário pra gente, certo? Porque a gente definiu uma função raiz. Até aqui alguma dúvida de como que foi as etapas para chegar nessa página? Alguém tem alguma dúvida? Muitas? Poucas? Não, é só meio, difícil de lembrar tudo isso. É muito difícil de lembrar. É bastante coisa aqui, né? O Django, infelizmente, é assim. Ele é meio complexo de lembrar. Mas, de novo, eu acho que... Deixa eu ver, vamos ver aqui. Então, entrando no projeto, né, no DevLearn, ele vai incluir todas as URLs daqui, certo? A gente vê lá que quando a gente estava na página 404... ele só tinha duas URLs para procurar, né? Só dois padrões de URLs, que era essa admin, que já vem como default no Django, e essa user, que foi a que a gente definiu aqui no nosso include, por exemplo, certo? Então, ele vai
se a gente passar esse argumento user aqui para nosso URL, ele vai incluir todas as URLs que tem do nosso aplicativo daí, certo? Então ele vai vir no aplicativo de URLs que tá, ele vai vir no aplicativo aqui do users, ele vai olhar o urls.py, ele vai ver, tem esse caminho que ele é um caminho vazio, né? Ele é um caminho raiz. Ele vai olhar esse padrão e como a gente não colocou nada depois, por exemplo, ele vai olhar esse caminho, ele vai associar com a função index e a função index vai falar, beleza, dada a requisição você retorna essa resposta da HTTP aqui, oi usuário. Então esse é o caminho geral mais ou menos que o projeto vai fazer para conseguir renderizar essa página aí de view pra gente, certo? Basicamente. Então, pelo menos temos um aplicativo inicial aí para começar a mexer. Ok. Beleza. Ok, beleza. É isso. Agora a gente também pode, por exemplo, sei lá, definir algumas funções, sei lá, diferentes aqui, sei lá, a gente pode colocar a função Kaique aqui, por exemplo, a gente vai definir uma segunda view, e a gente pode definir uma segunda URL aqui do nosso aplicativo, por exemplo. Então a gente pode vir aqui nesse nosso path, copiar ele mais ou menos, porque a gente vai mudar ele um pouco. A gente vai associar agora o caminho que tiver aqui, sei lá, com o nome Kaique. Deixa eu fechar aqui, senão ele vai ficar renderizando toda hora. E a gente vai associar com a função Kaique que a gente definiu lá. E vamos subir, por exemplo, o nosso servidor. Então, aqui a gente ainda está no index.html, né? Na pasta raiz, por assim dizer. Mas se a gente colocar agora o argumento Kaique aqui em cima, agora ele vai entrar na página do Kaique, que a gente definiu aqui na nossa função de view, e ele vai retornar essa resposta daqui, certo? Basicamente é dessa forma aí que a gente consegue redirecionar para diferentes URLs, para diferentes endpoints e tudo mais, certo? E muitos sites eles fazem isso, né? Então, por exemplo, sei lá, quando você está no seu site do Google, você está na sua URL e aí você quer, sei lá, entrar na sua página de usuário, a ideia é que ele coloca o argumento, sei lá, o seu nome de usuário, por exemplo, ele coloca no URL e aí esse URL vai usar aquela informação para conseguir pegar a sua página daí, por exemplo. Obviamente a forma que ele faz não é definindo uma função nova, né? Na verdade o que a gente vai fazer é definir uma variável na URL que o aplicativo consegue pegar essa variável e usar ela, sei lá, para um tipo de consulta ou alguma coisa do tipo. O modo que a gente pode fazer isso, por exemplo, sei lá, a gente vai deletar essa função aqui por enquanto. E vindo aqui, a gente vai definir uma variável nessa nossa URL. Então, sei lá, a gente pode definir aqui uma string nome. Isso aqui vai ser uma sintaxe do Django que ele vai falar, olha, eu quero qualquer string, receber qualquer string e essa string ela vai estar associada à variável nome. E essa variável nome a gente vai utilizar ela para conseguir fazer algum tipo de manipulação com ela. Então se a gente voltar agora aqui nas nossas views.py, deletar essa função do Kaique aqui, a gente pega essa variável com a nossa função utilizando esse nome aqui, por exemplo, certo? E aí, sei lá, a gente pode renderizar ele aqui na nossa página utilizando uma fstring do Python, fazendo assim, por exemplo. Então se a gente voltar aqui na nossa página, o Kaique continua, mas agora se a gente ver, a gente pode colocar qualquer coisa aqui. E ele vai pegar aquela informação e colocar no nosso site. Essa vai ser a ideia pra gente. Beleza. Até aqui alguma dúvida? O Django é ele que tipo, a permissão de entrar em alguma coisa? É no Django mesmo? Sim, você pergunta tipo se ele quiser entrar em algum site e aí não pode. E aí não pode. Exato. Essa é uma coisa que a gente não vai abordar muito, mas existe um negócio, por exemplo, chamado de decorators, em Django, que a gente consegue definir, sei lá, se um usuário ele é de algum grupo, se ele é de algum tipo que pode acessar aquela página, por exemplo. Então a gente pode definir um decorador na nossa função
que geralmente ele vai estar, sei lá, aqui em cima, assim, por exemplo. E a gente pode fazer, tipo, sei lá, login required, por exemplo. E essa função login, ela vai fazer uma manipulação para conseguir ver se o usuário está logado, se o usuário é de algum grupo, se o usuário é de mim, para conseguir acessar alguma página. Então essa vai ser a ideia daí. Mas a gente não vai abordar isso, que isso daí é muito chato de fazer. É meio complicado. Então é isso. Deixa eu ver se a gente pode... Ah, beleza. E aí, por exemplo, uma ideia do que a gente pode fazer é que a gente consegue manipular, né, essa nossa variável. Como ela é do tipo string, por exemplo, a gente pode utilizar a função capitalize dela, que ela vai pegar a string e ela vai tornar o primeiro caractere dela maiúsculo. Então, por exemplo, o Kaique está com K minúsculo, no começo ela vai tornar o Kaique maiúsculo. Então, por exemplo, nesse caso aqui... Ah, bom. Você vê que o S, ele estava minúsculo antes, aqui na URL ele está minúsculo, mas agora ele está maiúsculo, por exemplo. Ou, sei lá, o Rafael aqui, por exemplo, ele vai lá e consegue tornar o nome com o primeiro caractere maiúsculo. Então, com isso, a gente já tem essas ideias de como que a gente pode manipular sei lá, as variáveis que a gente passar para o usuário e tudo mais, certo? Bom, beleza. Até agora a gente vem utilizando essa nossa função HTTP response para conseguir, sei lá, dar a resposta para o usuário. Uma coisa que eu posso mostrar para vocês também que acontece é que a gente, na verdade, pode definir, sei lá, uma tag de HTML aqui, certo? Então, se a gente colocar, sei lá, um H1, por exemplo, aqui... Opa. Beleza, e, sei lá, colocar alguma cor aqui, por exemplo. Color... Style igual a color... Definir dessa forma aqui. Backslash, beleza. Color blue. Outro backslash. Beleza. E aí a gente voltar na nossa página, por exemplo. Agora ela vai estar com uma tag de HTML. Então a ideia é que a gente consegue utilizar templates, né, modelos de HTML para conseguir ir, sei lá, colocando as informações aqui no nosso aplicativo, por exemplo, certo? Então, obviamente escrever o HTML em si dessa forma é muito chato, ele ficaria muito grande a sua view, então não é isso que a gente vai fazer, a gente vai na verdade utilizar os arquivos HTML para conseguir renderizar na nossa página. Então, deixa eu ver. Beleza, basicamente. Então para isso a gente vai utilizar essa primeira função que a gente já tem importada aqui, que é a função render. Então, ao invés de a gente retornar uma resposta HTTP, a gente vai dar essa função render, que ela vai, o primeiro argumento que ela vai pedir vai ser um request, certo? Então, a gente vai pedir um request. O segundo, a gente vai passar o caminho do nosso template, e a gente vai passar como uma string. Então, por exemplo, a gente pode definir users, sei lá, index.html. Esse arquivo ainda não existe, a gente vai criar ele. E depois, por exemplo, a gente pode passar, sei lá, um contexto, né? Que a gente ainda não vai fazer isso. Aí, deixa eu ver. Dentro do nosso aplicativo Users aqui, a gente vai fazer uma pasta, que vai ser a pasta de templates. Dentro dessa pasta, a gente cria outra pasta, que vai ser a pasta Users. Na verdade, não precisa, mas por motivo na sua aula tem isso. Não sei porquê. Não precisa sim. Não precisa. Não precisa. Muito complicado. Ah, bom, tá bom. Mas a gente vai deixar assim, porque é mais fácil, eu acho. Às vezes ela pode renderizar sem isso. E aqui dentro, por exemplo, a gente define um index.html. Vamos gerar um códigozinho aqui, HTML rápido. E sei lá, aqui a gente vai definir um oi usuário. Beleza. Sei lá, um paragraph. Página renderizada para o user. Beleza. Ok, tudo certo aqui. Tá. E aí, se a gente der um run server e voltar na nossa página, a gente viu que ele conseguiu pegar o arquivo do index, ele conseguiu renderizar para o usuário daí. Então, até aqui alguma dúvida? Boa, beleza. Então é isso. Agora, uma coisa, por exemplo, que a gente perdeu, né, a funcionalidade quando a gente fez isso é que a gente não consegue mais utilizar, sei lá, a variável Rafael, né? Pelo menos não do jeito que ela tá. A ideia é que no index.html a gente vai utilizar algo que é chamado de linguagem de template do Django.
É uma linguagem especial, por assim dizer, que ela vai permitir com que a gente consiga adicionar lógicas ou adicionar, sei lá, acessar variáveis por meio do HTML, do arquivo HTML, para a nossa página daí. Então, por exemplo, sei lá, aqui ao invés de fazer o oi usuário, a gente vai utilizar essas chaves duplas para acessar uma variável chamada nome, por exemplo. E aqui também a gente pode fazer a mesma coisa daí. Então, essas chaves duplas aqui a gente vai utilizar sempre que a gente quiser acessar uma variável, por exemplo, ou acessar o conteúdo daquela variável, certo? Só que o Django, nessa etapa, ele ainda não sabe o que é esse nome. A gente precisa fornecer para o Django o que é esse nome, pelo menos para renderizar a página, certo? A gente vai passar isso pela função render. A função render ela vai receber um terceiro argumento, nesse caso, que a gente vai chamar de context. Esse context, ele vai ser um dicionário do Python que a gente vai associar chaves a valores, ou seja, a gente vai associar as variáveis a algum certo valor que a gente quer que aquela variável tenha. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos definir um dicionário do Python e a gente vai falar que a variável nome, ela recebe, sei lá, um nome ponto capitalize, por exemplo. Quando a gente vai passar o context, a gente passa ele dessa forma aqui. Então agora, se a gente voltar na nossa página de usuário, ele conseguiu utilizar essa variável, por exemplo, do Rafael daí. Alguma dúvida sobre essa linguagem de template? Qual foi isso que você fez agora? Aqui? Context? É context? Sim, Deixa eu ver se ele funciona assim, mas deixa eu ver. Acho que funciona, talvez. O terceiro argumento é um context, mas isso daqui não tem problema. É só por questão de nome. A gente vai falar que o campo context da função render vai receber a variável, né, o dicionário context que a gente definiu aqui em cima. Mas pode ter outro nome, né? Pode ter outro nome. A gente pode, sei lá, passar C aqui. Aí Você aqui... pode definir o dicionário ali também, depois do igual. Sim, você pode. Tipo, você pode colocar esse nome... Em cima. Exato, Talvez eu tenha passado aqui rapidão, mas está definido aqui em cima o dicionário. Ele é essa parte aqui. Se a gente quiser, a gente pode jogar, sei lá, o dicionário aqui pra dentro. Não tem muita importância. Eu não vou jogar porque, sei lá, eu acho mais verboso, assim, é mais fácil. Você. Onde que estava definida a variável nome mesmo? Ela está definido aqui, agora. Sim, mas o Rafael, onde que veio mesmo? O Rafael, ele vem da view, que está no path, na urls.py. Essa é a variável nome. Entendeu? Mas ela essa variável aqui, ela não vai ser, ela não vai ser acessável aqui pelo contexto. O contexto a gente tem que definir aqui, certo? Então, esse daqui, ele só vai ser acessado pela função. Mas quando a gente passar para o renderizador, ela não vai ser acessável. A gente tem que definir ela de novo, talvez. Não sei, por assim dizer, sabe? Mas, uma boa. Então a gente tem isso daí, por enquanto. Deixa eu ver se a gente tem algo a mais. Boa, beleza. Então a gente conseguiu acessar a variável. Agora o que a gente vai utilizar vai ser um pouquinho de lógica condicional no index.html. Então para isso, por exemplo, a gente quer, sei lá, mostrar a informação que um usuário ele é administrador ou não. Então a gente pode fazer uma checagem desse tipo aqui. A lógica vai ser bem simples. Vamos definir, por exemplo, uma lista aqui, que ela vai ter alguns nomes, sei lá, o Rafael, por exemplo, ou o Kaique. E vamos checar, vamos atribuir uma variável booleana aqui, por exemplo, que vai ser a EADM. Essa variável ela só vai checar se, sei lá, o nome que a gente pegou, ela tá aqui no ADM, por exemplo. Eu vou definir dessa forma aqui mesmo. Então, para essa variável booleana, em Python, a gente vai definir essa função aqui, essa expressão aqui, nome in admin. Isso daqui ele vai pegar o nome e ele vai verificar se ela está nessa lista de admins aqui, certo? E a gente vai passar isso para o contexto. Agora, no index.html, a gente, por exemplo, vai utilizar uma notação especial aqui, que vai ser essa com chaves e com a porcentagem, por exemplo. Essa notação é o que a gente vai utilizar para definir expressões lógicas dentro do template. Então, não é a mesma coisa de acessar a variável. Nesse caso, a gente vai utilizar essa expressão lógica para fazer alguma
coisa ali com ela. No caso aqui a gente tem a função if, por exemplo, certo? E a gente vai checar se é ADM. Então, de novo, o ADM ele vai ser uma booleana, ele vai ser true ou false, dependendo do que a gente passar como nome, certo? E aí se o usuário, o nome que a gente passar for um ADM, por exemplo, a gente vai, sei lá, querer colocar aqui... Opa. A gente vai querer colocar dentro do nosso parágrafo aqui que nome é um admin. A gente também vai poder definir o else, por exemplo, sei lá, e falar que, sei lá, não é um ADM. Nome não é um admin. E no caso da notação de linguagem aí do Django, ele é um pouquinho chato, a gente precisa definir um end if, né? Indicando que o campus de if e else terminaram agora. Então, se a gente vier aqui de volta, carregar a página, bom, a gente está na página original, né? Ok. Aqui agora, de novo, a gente tem que passar um nome, né? Que nem está definido aqui. Se a gente passar, por exemplo, o Rafael, ele vai mostrar para a gente, olha, o Rafael é um ADM, certo? Então, por conta da expressão lógica, ele conseguiu pegar isso. Enquanto que, sei lá, se a gente passar aí o Fernando, aí o Fernando não é um admin do nosso curso, por exemplo. Poderia ser, mas não é. Beleza. Até aqui alguma dúvida? Como utilizar, tudo mais? Não? Beleza. Vamos ver o que temos agora. Tá. Ah, certo. Uma coisa talvez que não caia assim muito bem é que essa expressão lógica que a gente definiu, na real, ela não está na nossa página, né? Se a gente vier ver aqui o inspecionar, ele tá direto, como se a gente tivesse passado o código mesmo. A ideia é que o servidor está renderizando a página HTML pra gente. Então ele não vai passar, sei lá, a expressão lógica pro usuário para ele conseguir, sei lá, ver que, tá usando um Django template aqui, sei lá, algo do tipo, sabe? Na real, é o servidor que ele já consegue renderizar. Que, se eu não me engano, é o conceito de server-side rendering, algo assim. Boa, beleza, isso aí. Em outros lugares, acho que tem algum outro jeito, não sei, é client-side rendering, algo assim. Se você... O servidor poderia responder com um JSON, que nem a gente viu na última aula. Sim. E aí o cliente pega o JSON e constrói o HTML. Desse jeito, o servidor já está construindo o HTML para você. É, exatamente. Boa. Bom, mas é isso aí. Ok. Tá, estilização. Essa página talvez dê uma bugada aí, mas tudo bem. Bom, até agora o nosso site está bem simples, né, relativamente falando. Uma coisa que a gente pode querer, por exemplo, ao invés de adicionar, sei lá, o CSS aqui puro, já no nosso código HTML, a gente pode, sei lá, querer adicionar o CSS, só que em um arquivo, certo? A ideia é que a convenção aqui a gente vai utilizar uma pasta chamada static para conseguir fazer isso, e da mesma forma do templates a gente vai utilizar, sei lá, uma pasta chamada users. Dentro dessa pasta static ela vai guardar arquivos estáticos que a gente precisar daí. Então nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode definir um style.css, e nesse style a gente vai falar que, sei lá, o H1 a gente quer que seja da cor vermelha e a gente quer que, sei lá, o font size dele seja, sei lá, 100 pixels, por exemplo. Só que, de novo, a gente precisa linkar, de alguma forma, essa página static com a página index. A ideia é que a gente pode fazer isso daqui utilizando uma tag especial aqui no começo da nossa página, que vai ser essa tag load static, certo? Então, com isso, ela vai conseguir, não sei, pegar qualquer arquivo que tiver dentro da pasta static e vai conseguir olhar, algo assim, ou olhar o caminho dela, algo do tipo. E aí aqui a gente pode só fazer o link style sheet href. E aí na tag de href a gente não vai passar um caminho relativo padrão, que nem, sei lá, static barra user barra não sei o que lá. Na real a gente vai passar também mais uma expressão aí, que vai ser... Não lembro qual é essa expressão, deixa eu ver.
Boa. Vai ser static. Aí dentro dessa static a gente vai passar uma URL que vai ser users/style.css. Então com isso aqui, fechando aqui, ele vai conseguir carregar a nossa página, se eu não me engano. Deixa eu ver se isso vai funcionar nesse caso daqui, galera. Eu tenho a impressão que isso não vai funcionar. Ah, funcionou. Boa. Aí, beleza. Então a gente conseguiu carregar um diretório que tem arquivos estáticos, sei lá, pode ter um JavaScript ali dentro para fazer alguma coisa e tudo mais, e conseguiu linkar ele com o template do Django daí. E dessa forma que a gente vai, sei lá, melhorando o nosso site aí, por exemplo. Certo. Ok. Boa. Tá, galera, tem alguma dúvida? Até aqui? Funcionaria se eu passasse direto o path? A gente pode testar. Deixa eu ver. Funcionaria? Eu acho que talvez... eu também chuto que não, porque ele tá num arquivo diferente. Talvez ele funcionaria se eu botar aqui no mesmo lugar, mas aí eu não tenho certeza. Então, aí que tá. Bom, vamos testar e eu explico o que eu senti disso. Não, ele não... O que acontece? Quando você dá o load stat, ele vai procurar nas configurações do Django onde que os seus arquivos estáticos estão localizados. Porque quando você está rodando isso em produção, você poderia ter um setup que, por exemplo, seus arquivos estáticos são servidos de um lugar separado para cada aplicativo. Então, o Ryan deve ter explicado isso antes na aula, que quando você inicia um projeto Django, ele pode ser composto por vários aplicativos diferentes. E aí, cada aplicativo, nesse setup que a gente está fazendo, cada um tem uma pasta estética. E aí, quando você carrega o seu projeto Django para produção, ele vai criar uma pasta estética na raiz dele e vai servir os arquivos de lá. E ele tem uma certa hierarquia. Aí dentro de cada aplicativo você tem um load static que ele vai construir um endereço completo para você saber onde aquele recurso está acessível no servidor. Então a sua dúvida de tipo, será que eu não consigo só percorrer o caminho com o seu cilindros? Não, porque ele muda a estrutura dos caminhos depois, quando está em produção. Então por isso que você tem que ter o load static também. Porque o caminho, abre lá Qual? Quer dizer, só um pouquinho, ele não vai ser só isso. Ele vai ter outras coisas. Então, se você... Imagina que você tem um site, sei lá, da Wikipedia, e aí você tem uma imagem lá. E a imagem, sei lá, de uma página do Brasil. A imagem não está só acessível no brasil.jpg, ou, sei lá, brasil/imagem.jpg. Tem todo o endereço da Wikipedia antes e tudo mais. Então ele tem que construir o caminho completo. O static ele faz isso, ele constrói o caminho completo. Se você inspecionar o link no HTML renderizado na página, você vai conseguir ver qual é esse caminho. Boa. Isso aí. Site assim, vocês estão falando como... O site é um aplicativo? É isso. A gente está nessa aula vendo uma noção mais completa de um site, né? Não é só uma página. O que a gente construiu até agora, nos projetos, por exemplo, eram páginas estáticas. Aqui a gente está fazendo tipo, uma construção dinâmica de páginas. Então, por exemplo, como você cria, sei lá, no Instagram, como que cada usuário tem uma página diferente. Não tem um cara na meta que escreveu a sua página HTML customizada. Tipo, tem todo um sistema ali, e aí a gente chama isso de web app, é um aplicativo web. Boa. Bom, é isso aí, galera. A gente pode fazer uma pausa agora, se quiser, porque acho que já deu 1 hora, mais ou menos, de aula. Então dá pra fazer uma pausa. E aí na próxima parte agora a gente vai fazer um aplicativozinho de cursos, por exemplo, bem simplesinho daí. Galera, vamos pra próxima parte da aula aí agora. Deixa eu ver aqui. A ideia é que a gente vai criar um mini aplicativo muito simples que vai ser esse aplicativo de cursos, que a ideia é só ter uma lista, é realmente muito simples, a ideia é ter uma lista de cursos e que a gente consegue ir adicionando os cursos, mas a gente vai botar em prática um pouco de como a gente está fazendo toda essa ideia de roteamento e tudo mais, e também a gente vai mexer um pouquinho com a ideia das requisições HTTP,
Especificamente nessa parte a gente vai utilizar a requisição do tipo post, nesse caso. E vamos ver um pouquinho da parte de formulários daí. Então, bora lá. Então, para isso, vamos voltar aqui no nosso coisa. A gente vai, na verdade, iniciar um outro aplicativo. Deixa eu ver aqui. Então, vamos utilizar aqui o Django. Não, o Django não, Python. Manage.py, Start App, cursos. A gente vai criar um outro curso, basicamente, né? Deixa eu ver. A gente vai fazer todo o processo de fazer uma speedrun, de baixar, de instalar o aplicativo e tudo mais. Cadê aqui? Beleza. Aqui a gente bota o cursos. Dentro do urls.py a gente vai incluir o path de cursos aqui que a gente vai ter. Sei lá, cursos assim. Include cursos.urls, beleza? Dentro do cursos a gente vai criar urls.py. A gente vai copiar o mesmo aplicativo que estava antes aqui, o mesmo arquivo, que ele vai ser algo parecido. Aqui, beleza? Fechar tudo isso aqui. Tá aqui, aqui. Aqui a gente vai ter um index, vai ter uma pasta vazia. Beleza, deixa eu ver se deu tudo certo. Beleza, acho que é isso aí mesmo. Esses são os passos para conectar o nosso aplicativo instalado, daí. Ok. E agora a gente vai vir na Views aqui. E sei lá, vamos definir e vamos fazer primeiro o nosso index aqui. Então def index, recebe a request, ele vai retornar alguma coisa que por enquanto a gente não vai. Return render the request. A gente vai falar que ele vai estar na pasta cursos index.html e depois a gente vai passar um contexto para ele que por enquanto a gente não tem. A ideia é que para nossa lista de cursos aí, que a gente vai definir uma lista que já vai estar pronta, né? Que quando a gente entrar no servidor ela já vai ter essa lista aqui. A forma mais simples possível de fazer isso é só definir uma variável, uma lista aqui de cursos, que ela já vai ter aqui. Então, sei lá, WebDev, Python, não sei, Hackfools e por aí vai. E aí a gente vai definir um contexto aqui, né? Vai definir um dicionário, cursos, e vai definir a lista de cursos que a gente tem aqui e a gente vai passar esse contexto aqui. Beleza? E aí agora a gente vai trabalhar com o template, né? Então a gente vai criar o index.html que a gente precisa. Então dentro aqui dos templates a gente cria cria a pasta users. Na pasta users a gente cria o index.html. No index.html a gente cria um template de coisa aqui. Pronto já pelo VS Code. Cursos. Tá. E vamos finalmente definir um pouquinho aqui de como que vai se parecer essa nossa página daqui. A gente aqui vai utilizar agora, de novo, voltando àquela ideia da linguagem de template do Django, a gente tinha utilizado o if. Agora a gente vai utilizar uma outra que vai ser o for. A gente vai fazer um for loop no nosso aplicativo para ele conseguir gerar, sei lá, um template repetido, iterativo daí. Então a ideia é para ele conseguir fazer isso aqui. Beleza? A gente vai fazer for curso em cursos. Então ele é parecido com a sintaxe do Python. A gente vai falar para cada curso, variável curso, dentro da lista de cursos que a gente passou como contexto, a gente vai querer renderizar alguma coisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai renderizar um LI, que é um item da lista, e o L, da lista desordenada que a gente tem, por exemplo. E, sei lá, vai querer passar o nome do curso, por exemplo. Então, sei lá, curso dessa forma. E uma coisa útil também que a gente pode passar nesse caso é essa expressão empty, que ele fala, beleza, se não existir, se essa variável que a gente passou, cursos, estiver vazia, então você renderiza alguma outra coisa, por exemplo, nesse caso.
Essa é um comandinho especial assim do Django Template que dá pra fazer isso, por exemplo. Então, sei lá, a gente pode colocar aqui sei lá, não há cursos. Algo do tipo assim. E aí, de novo, voltando àquela ideia do Django Template, a gente tem que indicar que esse bloco do for, ele terminou com o end for. Ok. Aí, então, speedrun de como configurar seu aplicativo. Alguém se perdeu nesse meio aí? Bastante gente. Olhem as notas de aulas depois, vai ajudar muito. Eu me perco também. Se eu tô aqui com as notas de aula pra ver, imagina vocês. Então, beleza? Então agora a gente subiu o servidor, né? Vamos voltar lá. E ao invés de ir pra essa user aqui, a gente vai ir pra cursos. E o template não existe, por quê? Vamos ver. Vou fazer o seguinte. Vamos ver se aqui vai funcionar. Como que a gente tinha deixado lá? Tá bom. Fiz um hackzinho aí. Eu falei pra você que não precisava da pasta cursos dentro. Eu acho que não é indicado, mas eu vou fazer esse hackzinho aí porque, sei lá, pra gente conseguir continuar a aula. Mas beleza. Então a gente vê aqui que a ideia é que ele conseguiu pegar a variável cursos dentro do template, né, aqui, e ele conseguiu gerar uma tag li para cada um dos que tem aqui, para cada item que tem dessa nossa lista, né? E aí ele colocou, por exemplo, sei lá, a string que tem ali, por exemplo, certo? Então, por enquanto, tá bem simples. A ideia aqui que eu falei também do empty é que, sei lá, se a gente, por exemplo, falar for curso em Q, não existe, certo? Essa variável aí. Deixar um pouco family friendly aqui, em C. Aí ele vai mostrar que não há cursos, porque o C não está definido, né? Ele não existe, por exemplo. Então, voltando aqui, essa daqui é a nossa ideia. Mas agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com a ideia do formulário. Então, de como que a gente consegue adicionar mais itens nessa nossa lista aqui. Então, para isso, a gente vai ter que definir uma nova view que a gente vai fazer, que vai ser a view de, sei lá, para a nossa nova página aqui. No caso, a gente vai definir essa daqui. Request. Beleza. Tá. Turn render request. E novo.html. Ok. Context ainda não precisa passar, se eu não me engano. Tá. E aqui no nosso path do cursos a gente vai ter que fazer esse link. Então, por exemplo, a gente vai passar esse novo. A gente vai linkar com a função que a gente definiu nas nossas views e vai, sei lá, definir aqui novo, por exemplo, certo? Ok. Então, quando a gente voltar aqui na nossa página, se a gente adicionar agora a tag novo, não existe de novo, por exemplo, deixa eu ver por quê. Porque a gente não definiu aqui, né? Certo? Novo.html. Só pra fora. Beleza? E aqui a gente vai definir HTML5. E sei lá. Novo curso e... lá, H1. Adicionar novo curso. E a gente vai definir um form aqui dentro, agora. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso. Beleza, a gente vai definir o form action vazio por enquanto. Receber um input do tipo texto. A gente vai definir um name também. Name curso, beleza. E sei lá, vai fazer um input do tipo submit. Beleza. Então, se a gente renderizar essa nossa página agora, a gente tem um formzinho que a gente consegue colocar aqui, sei lá, postar, né, por exemplo. Por enquanto ele ainda não está funcional, né, ele não faz nada. A gente ainda não fez essa lógica. Mas a gente consegue perceber que ele já conseguiu, tipo, botar na URL aqui, né, o que a gente colocou aqui, por exemplo. A ideia é que a gente vai utilizar, tipo, essa URL, como é que funciona?
É pelo HTML, alguma coisa assim. Calma, como funciona o quê? É tipo, não, por enquanto é só tipo, eu passo, né, no Forms aqui, e quando eu faço submit ele passa para o URL. Ele passa pelo header? Ele tá fazendo um request completo, assim, então ele tem um endereço que ele tá mandando o formulário e como você não definiu um endereço diferente, é o mesmo endereço na página. Então ele está tentando fazer um pedido para o servidor nessa página com aqueles parâmetros e ali você tem uma lista de parâmetros passados para uma array. Então você tem aqui a interrogação, eu não consigo ler, mas você tem que ter o valor que ele digitou depois. Então é tipo o name e o valor, se eu não me engano é isso, mas eu não consigo. Sim. É, com isso que a gente também consegue passar os filtros, né? Por exemplo, de pesquisa do Google, ele passa aqui por cima. Então, são as queries que a gente faz aqui, só que aí é com o método get mesmo. Beleza. Só que uma coisa que a gente percebe, antes de continuar nessa ideia de como adicionar o curso e tudo mais, é que a gente repetiu muita coisa, né, desse HTML, que não necessariamente é o ideal, nesse nosso caso, por exemplo, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar uma extensão de um layout. A gente vai definir um arquivo de, sei lá, layout.html, dentro da pasta templates, por exemplo. A gente vai gerar o nosso código HTML aqui. Beleza. E aqui dentro a gente vai fazer essa extensão daí. Então aqui, para nossa tag, a gente vai definir uma tag de block body. Essa tag ela vai definir aonde que a gente, sei lá, vai querer renderizar, né? Parte do conteúdo ou algo do tipo. Vai definir um end block daí. Agora, o index, ao invés da gente ter o HTML inteiro, com todos os metadados aqui, o título, por exemplo, a gente só vai utilizar a parte do body, por exemplo. Então, a gente pode deletar tudo isso daqui, utilizar essa tagzinha extends. Beleza, deixa eu ver. Isso, então, sei lá, extends layout.html, ver se ela vai funcionar assim. E aqui a gente vai definir o block body que a gente definiu anteriormente, para definir, sei lá, o início e o fim do que a gente quer renderizar, por exemplo. Aqui define o end block. Então a gente está utilizando toda essa linguagem de template do Django para conseguir renderizar tudo isso daí, certo? Beleza. E a gente também pode fazer a mesma coisa com a parte dos cursos, né? Então a gente pode, sei lá, copiar isso aqui, definir aqui embaixo, botar o forms aqui embaixo e, sei lá, deletar tudo isso aqui, por exemplo. Colocar isso aqui em cima. Beleza. Agora, a ideia é que ele está funcionando certinho, né? Então, tipo, só que quando ele pegar, a ideia aqui é que quando sei lá, a gente entrar na URL aqui, por exemplo, sei lá, do novo, nas nossas views, ele vai olhar, sei lá, pela view ele vai olhar, eu tenho que renderizar esse arquivo HTML aqui. Ele vai olhar para o arquivo HTML e ele vai pensar, pô, beleza, esse arquivo HTML, ele está estendendo o template já existente no arquivo de layout, que é esse arquivo inicial aqui que a gente definiu. E mais ainda, ele também consegue já definir o bloco, né, o body, o corpo ali, da onde que ele quer renderizar essa parte. Então a gente também pode renderizar, sei lá, em outro link a gente pode estender o layout, mas renderizar em alguma parte diferente, eu acho, talvez, algo assim. Não? Não sei. Qual que é a pergunta? Tipo, a gente pode definir, sei lá, uma outra tag aqui para ele conseguir renderizar em outra parte? Você pode ter vários blocos. Sim. É isso. Essa ideia mesmo só. Aí, beleza. Uma coisa aqui que, por exemplo, a gente está fazendo agora, que não é o ideal, é que a gente está tendo que adicionar a tag novo aqui, né, na nossa URL para conseguir entrar nessa página. Idealmente a gente quer um botãozinho aqui que a gente consiga ir e voltar, por exemplo, da nossa página. Então a gente também vai fazer essa parte daí. Ok, então para isso a gente pode utilizar um anchor link, né, o link do A lá, por exemplo, que a gente já tem no HTML, só que aqui a gente vai implementar ele de uma forma um pouco diferente. Então na hora a gente vai fazer esse href, só que aqui a gente também vai adicionar
uma linguagem de template do Django. A gente vai definir essa tag URL e a gente vai especificar qual que é o link que a gente quer entrar aqui, por exemplo. Que nesse caso vai ser o novo. Aí beleza, sei lá, aqui é adicionar curso. Ok? E aí no novo, por exemplo, a gente pode também adicionar um mesmo anchor link, só que voltando a essa página, certo? Então a gente define aqui URL e aqui vai para o index. Beleza? Então se tudo estiver certo, a gente agora tem um linkzinho que quando a gente clicar, ele vai para o link relacionado com aquela view, né, do curso. E aqui ele deveria ter mais uma aqui embaixo. Deixa eu... Não é assim, como é que tá? Ele tá renderizando de volta? Tudo de novo agora. É, eu tô renderizando tudo de... Ah. Por que você tá aqui, inclusive? Era pra ser só o Forms, né, no caso. Mas ele não tá aparecendo link também, deixa eu ver. Boa. Esqueci do resto do negócio. Voltar à página inicial. Agora tá. Então a gente consegue agora ir voltar. Então temos algo funcional aí agora. Beleza. Só que um problema que a gente pode ter nesse caso é que a gente especificou ele de uma forma muito simples, né? A gente só especificou o nome do caminho, tipo com esse novo aqui, que tá linkando, cadê? Na URL desse, sei lá, desse primeiro aqui. Ou o do index também, da mesma forma. Aqui a gente só tá linkando com essa primeira view aqui, por exemplo. O que não é ideal se a gente tem, tipo, dois aplicativos diferentes. Às vezes você não quer ir pro index do seu aplicativo, você quer ir pro index de outro aplicativo. Então, a ideia é que você, na verdade, consiga diferenciar, né, tudo isso. Então, aqui a gente vai especificar algo a mais. Aqui a gente também pode especificar o nome do aplicativo que a gente quer entrar. Nesse caso, dessa forma aqui. Então, aqui a gente pode definir esse cursos novo. No novo a gente também pode definir o cursos. Beleza? E nas nossas views aqui a gente vai definir uma variável chamada appName, que ela vai falar qual que é o nome do aplicativo que a gente está entrando, que nesse caso é o cursos. Então isso é só para tomar um cuidadozinho aí, né? No reverse match. Ele tá... Então, você tem que colocar o appName ainda. O quê? O appName. Tá faltando o appName. Ah, o app... Puta, será que eu coloquei o appName no lugar errado? Eu coloquei no... Talvez. No outro? Acho que era esse o erro, então. É, se ele não tava achando... Era esse. Boa. Aí... Eu acho que A eu... experiência é tudo de propósito pra vocês aprenderem a divulgar. Pô. Eu coloquei o appName em algum lugar que eu nem sei onde tá mais, mas é isso aí. Não foi no outro URL? Não, acho que eu coloquei no Views, talvez. Eu coloquei no Views, mas não foi no URLs. Ah, é. Boa. Eu olhei rapidão aqui o Views e eu pensei, pô, no Views.py, é isso aí. Pois é. Só que eu passei pelo mesmo erro quando eu tava passando pela aula, então... Mas aí você pode tirar, né? Não, esse dá pra tirar. Boa. Aí, beleza. Então agora a gente tem um botão e ele consegue voltar, né? Então vamos continuar agora pra ideia do formulário daí. Bora ver. Tá. Beleza. Pro formulário a gente vai usar o mesmo endpoint que a gente tá usando a requisição do método get pra pegar a página que vai renderizar a coisa de adicionar no curso e o formulário e tudo mais. Só que ao invés do endpoint ser do método get, a gente vai fazer um post com as informações do formulário, por exemplo, que a gente preencheu. Então, se a gente vir aqui no novo, a gente vai definir tipo texto. Aqui no form action, a gente vai definir uma nova tag. Vai ser a URL, aí sei lá. Colocar aqui cursos novo. Beleza? E a gente vai definir também um novo parâmetro aqui que vai ser o método post. Beleza. Então quando... Tá.
Beleza, isso mesmo. Então, agora quando a gente, sei lá, fazer uma ação nesse nosso formulário que está aqui, ele vai fazer uma requisição do tipo post para o servidor, e aí o servidor consegue receber essa informação, sei lá, de alguma forma mexer nela daí, certo? Só que tem um problema nisso daqui. A gente tem que adicionar uma tagzinha chamada... Cadê? CSRF token. A ideia é que com essa tag aqui, ele vai conseguir proteger o nosso formulário de alguns tipos de ataques. A ideia é que essa tag ela vai prevenir que, por exemplo, um hacker, um usuário malicioso, ele consiga fazer um post no nosso formulário de outro site. Ele consegue fazer esse tipo de coisa. Então ele não está no mesmo site, mas ele consegue utilizar esse formulário e, sei lá, fazer alguma requisição com ele desse tipo. Um exemplo bom é, por exemplo, sei lá, a gente conseguir transferir dinheiro da conta de algum cliente de um banco por fora do site desse banco, por exemplo. Se ele não tiver implementado algum tipo de proteção contra esse tipo de ataque, que é o ataque Cross-Site Request Forgery, algo assim. Pô, tá. Beleza. Então a gente tem que utilizar esse token, que a ideia é que quando, se eu entendi bem, a ideia é que quando a gente fizer uma requisição para o site, nesse campo aqui do formulário, ele vai nos dar um token, o servidor. Vai nos dar um token, e quando a gente fizer uma requisição post, quando a gente submeter as informações do formulário, ele vai checar se esse token que ele deu para esse client está batendo com o token que ele tem, por exemplo. Acho que é isso, né? Então, com isso, não vai ter nenhum tipo de, sei lá, de tentativa aí de forgery no nosso formulário, por exemplo. Ok. Beleza. Tá bom. Agora é a parte da aula que vai ser freestyle. A gente vai ter que, de alguma forma, pegar esse input aqui e colocar no... usar pelas views aqui. Mas acho que dá pra fazer isso aqui tranquilo. Beleza. Então a ideia é que nessa nossa view, a gente tá tanto, sei lá, manipulando as requisições do tipo GET, mas a gente também vai ter que manipular a requisição do tipo POST. Então a gente vai ter que saber diferenciar se a requisição é do tipo GET ou se ela é do tipo POST. A ideia mais simples que a gente pode fazer aqui é utilizar o parâmetro ifRequest.method equals post, se eu não me engano. Dessa forma aqui. Deixa eu fechar o servidor aqui, beleza? E se for algo do tipo, por exemplo, a gente pode, sei lá, pegar um campo ali que, sei lá, pegou algo tipo assim. É isso? Você consegue dar... É que agora não tem mais nas notas de aula, agora é freestyle mesmo. Eu acho que é request.post e você consegue acessar... Post. Sei lá. O campo... Qual que era o campo que a gente tinha? A gente tem o campo name. Request.post e isso vai ser um dicionário. Tipo, printa o request.post pra gente ver. Boa. Vamos fazer isso. Tá. Então vamos printar. Agora a gente vai fazer no site aqui de forma dinâmica. Tá, então a gente, sei lá, postou. E aí ele nos deu aqui. Legal. Então a gente tem um dicionário mesmo. Boa. E aí você vê que quando o cliente envia o formulário para o servidor, ele está enviando de volta tanto o parâmetro nomeado curso, quanto o token CSRF. Boa, beleza. Então agora a gente pode utilizar essa informação daqui, sei lá, de forma bem simplesinha aí. Cadê? E sei lá, a gente pode, por exemplo, fazer um append, né? Então a gente tem a nossa lista aqui, a gente pode fazer um cursos.append, por exemplo, e, sei lá, fazer isso daqui. Tá. E aí, quando a gente tiver, sei lá, nesse método post aqui, ao invés da gente fazer o reload da página, que é a ação padrão que a gente faz em HTML, quando a gente faz o submit de um formulário, na verdade a gente vai retornar um HTTP, que na verdade a gente não tem aqui, tem aqui? Não. HTTP response redirect.
a gente vai retornar um redirecionamento. Então, HTTP Response Redirect. Ok. Reverse, nossa senhora. Reverse de cursos index. E importado aqui from django.urls import reverse. Beleza. Tá. O que isso aí tá fazendo? Bom, se o request for do tipo post, a ideia é que essa classe aqui, HTTP Response Redirect, ele vai nos redirecionar para alguma outra página, se eu entendi bem. E o reverse, ele vai tipo... Não entendi muito bem o que o reverse é, na real. Então, quando você envia um formulário para o servidor, na verdade ele não só recarrega, ele espera uma resposta HTTP. A resposta HTTP padrão, quando ele envia o request, é a própria página. E ele vai, por isso que parece que ele recarrega, porque ele enviou um dado e ele recebeu a própria página daquele endpoint. Mas agora a gente está criando um fluxo diferente de resposta. Então, quando o request é post, em vez de retornar a renderização da página, a gente está retornando uma resposta redirect que vai redirecionar para outra página. O reverse que ele faz no Django é pegar um nome que a gente deu para um URL ali, e ele pega esse nome e constrói um endereço. Então, ele consegue pegar um endereço para construir a resposta redirect. Boa, é isso aqui. Tá. Então fizemos um freestyle, porque essa parte na verdade não estava na aula. A gente ia ver uma outra coisa que agora a gente não vai ver. E a gente tem mais tempo? Pior que não. Deixa eu ver aqui, olha só. Tem 5 minutos se você quiser fazer uma coisa. dá pra prever um pouco sobre sessões, mas não sei se precisa. Acho que dá pra finalizar. Dá pra finalizar já. Dá uma revisada só. Sim. Melhores momentos. Melhores momentos. Eu também não sei quais são os melhores momentos, ninguém sabe. Os melhores momentos, galera, façam uma configuração certinho, senão vocês vão ter que ficar debugando o bagulho tudo. E depois a lógica é muito simples. É isso. Mas, bom, a ideia... Desde o início do Django, a gente vai lá, inicia o nosso aplicativo, consegue conectar o projeto, né, com o nosso aplicativo por meio do settings.py, certo? E aí cria as URLs e nesse dentro da nossa pasta de aplicativos a gente vai definir todas as endpoints que a gente vai querer usar, né, por exemplo. Então aqui a gente tem uma endpoint que é da raiz, uma endpoint do novo, e a gente vai linkar eles com funções que estão definidas na views.py. E essas funções elas vão receber essas requisições e vão fazer algo com essas requisições. Então se a gente tiver, uma requisição que é o site, do Kaique, a gente retorna a página do Kaique. Se a gente quiser uma outra requisição, faz alguma outra coisa, por exemplo, daí, certo? Dessa parte eu acho que é a parte mais complicada pra galera, porque eu acho que é a parte que eu vi, pelo menos com um monte de gente teve problema e se perdeu no meio da aula, e o Django também não ajudou muito e por aí vai. Então é isso. Alguma dúvida agora com relação a essa parte dos cursos, de tudo que a gente fez daí? Alguma dúvida geral, alguma dúvida muito específica? Eu tô muito perdido, mas eu não entendi nada da aula para conseguir perguntar alguma coisa que eu não entendi, só que mais específica. Poderia repetir o que o reverse faz? Boa pergunta, não sei. Volta lá pro URLs. O que acontece? A gente, pensando na estrutura geral do Django, que a gente tem vários... A gente pode ter, na verdade, um projeto que tem vários aplicativos que conversam entre si. Não é bom, toda vez que a gente quiser acessar um endereço específico, a gente construir ele na mão, né? Ficar guardando exatamente onde o endereço está. É mais fácil a gente criar um nome para aquele recurso. Então, por exemplo, no urls.py, a gente tem o nome do nosso aplicativo, que é fácil de localizar, fácil de achar, a estrutura ali a gente sabe que está dentro dessa pasta. E aí a gente tem nomes para os URLs. Então a gente não fala, esse endereço ele está exatamente no domínio que eu defini lá, codelevel.com/cursos/novo. Eu só digo a parte final, eu falo, dentro desse aplicativo eu tenho um endereço novo, e aí se eu quiser acessar ele no código dentro do aplicativo, eu tenho um nome que é novo.
Então, quando eu estou no template, eu quero achar um link, por exemplo, eu escrevo uma anchor tag, eu posso colocar lá o href, e aí a gente usa aquele template, né? %URL novo. E aí, o que ele faz? Tanto o URL quanto o reverse, eles funcionam da mesma forma. Ele vai pegar o nome e transformar no endereço. Porque a página final não precisa do endereço completo. Mas eu não quero ficar digitando ele toda hora. Então eu salvo o nome e eu pergunto pro Django assim, qual que é o URL desse nome? Ou qual que é o endereço desse nome com o reverse. O reverse faz a mesma coisa. O reverse vai fazer isso. Se você tentar passar o endereço no final, ele não vai conseguir, né? Ele vai fazer um append, por exemplo. O que não é o ideal. Então o reverse ele vai fazer tudo isso daí. Ele vai conseguir pegar a URL certa daí. Boa, beleza. Alguma outra dúvida, galera? De novo, as notas de aulas vão estar... As notas de aulas, por sinal, eu acho... Pra mim, pelo menos, eu acho elas muito melhores de conseguir rodar do que a aula. Porque é muito mais intuitivo, na minha opinião, e tu consegue pegar... Oi? Essa parte que você falou que não estava nas notas de aula, vão ser colocadas nas notas de aula? Mas que parte que não tá nas notas de aula? Na real, a parte que não tá é que, tipo assim, literalmente só esse ponto append. Essa parte de, tipo, o request.post, ele é um dicionário, então você consegue acessar a chave desse dicionário, se você, sei lá, definir alguma coisa assim, né, por exemplo. E isso não tá nas aulas, mas é algo que a gente vai utilizando quando a gente, sei lá, quer fazer o tratamento de dados num formulário, a gente utiliza esse método aí, por exemplo. O freestyle que ele fez aí, na verdade, tipo, o que ele fez tá nas notas de aula, só que na nota de aula tem, tipo, a resposta completa, assim. Aí ele fez do jeito mais simples. Exatamente. As notas de aula, elas abordam sobre um negócio chamado de formulários de Django, que é uma extensão desse formulário normal. A ideia é que o formulário de Django ele vai fazer, tipo, tratamento e validação dos dados que a gente submeter. Então ele vai, por exemplo, impedir que a gente, submeta um formulário que está vazio. Ele não vai deixar você fazer isso pelo lado do cliente. E se você tentar fazer isso, por exemplo, no lado do servidor, ele não vai conseguir, tratar esse dado. Ele vai falar, não dá para fazer, sabe? Essa é a ideia que esses formulários do Django faz. O problema é que no começo, aqui nas nossas aulas, a gente implementa do jeito simples. Não mostra como não mostra como fazer essa parte aqui na views.py e já pula para usar os formulários do Django para fazer todo esse tratamento de dados pra gente. E é isso basicamente. A segunda parte é sobre as sessões, então eu vou recomendar que vocês, olhem essa parte, porque tem algo interessante aqui. Se a gente entrar numa guia anônima, por exemplo, os cursos vão estar aqui, deixa eu ver. Voltar à página inicial, a gente adicionar um curso, fazer o submit, redirect to. Nossa senhora, o que deu agora, mano? Eu tirei o reverse? Muito obrigado, cadê? Mano, eu acho que... não, é isso aí. Eu acho que é isso aí. É que a gente vai dar horário mesmo, a gente precisa sair. Exato. Bom, cursos, index. Bom, ele vai estar o AA aqui, só que se a gente for na guia anônima, por exemplo, o AA também está lá. Então essa ideia de sessões a gente vai conseguir, isolar para cada usuário, uma variável. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa parte das notas de aula também. E é isso.